Vamos então continuar com a introdução do livro Demolindo os Pilares do Ego. Se de alguma maneira, alguma alma auspiciosa puder nos conectar a esse mundo transcendental, obteremos tudo lá. Esse sentimento encontrava-se no coração de Srila Swami Maharaj. Ele tentou de várias maneiras começar sua missão na Índia, mas por último ele pensou: meu lugar é no Ocidente, e lá posso tentar fazer algo. Todas as religiões estão sempre nos mostrando alguma coisa. Algumas estão nos mostrando o paraíso, outras Vaikunta, e algumas estão mostrando Goloka. Mas todas as religiões estão tentando nos levar para cima, e não para baixo. Então a introdução foi feita por Srila Govinda Maharaj. E ele está falando que tendo uma alma pura, que nos dê a misericórdia, nós conseguiremos chegar em Vaikunta, Goloka Vrindavana. Então temos que ter sempre um mestre fidedigno, senão não conseguiremos chegar lá. E ele fala também das religiões, várias religiões, e cada prática religiosa vai nos levar para algum lugar. Não é o que todo mundo fala, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Levam a Deus, mas a Deus vem do Deus de formas diferentes. Então, tem algumas religiões, algumas práticas que levam você para, como diz aí, o plano celestial. Outras práticas levam você para Brahma Jyoti, Brahma Loka. E outras práticas levam você, aliás, a prática que leva você para Vaikunta, para Goloka Vrindavana, é a Bhakti Yoga. Se não tiver devoção a Deus, você nunca chegará em Goloka Vrindavana. Você nunca chegará em Vaikunta. Então, Srila Govinda Maharaj está falando sobre Prabhupada, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que ele saiu da Índia, ele não tinha uma missão dele ainda, e aí ele saiu daí, ele ia montar a missão dele na Índia, mas ele achou melhor vir para o Ocidente, montar a missão dele no Ocidente, porque o guru dele pediu isso. Então, e ele montou a ISKCON, todos acho que já ouviram falar isso, ele montou a ISKCON nos Estados Unidos, e depois ele retornou para a Índia, depois de muito tempo, muitos anos, não sei se eu estou certo, mas por volta de 10 anos depois que ele veio para o Ocidente, ele voltou para a Índia, quando aqui já estava a consciência de Krishna implantada, inclusive no Brasil, já tinha no Brasil também, e aí ele voltou para a Índia, e ele fundou um templo na Índia, e os devotos, amigos dele, irmãos espirituais dele, discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, não aceitaram que ele veio pregar toda essa consciência no Ocidente. E aí ele fez a cerimônia de inauguração do templo, ele inaugurou o templo da ISKCON lá na Índia, e ele convidou o Srila Siddhar Maharaj para palestrar, para falar na inauguração. Tem até uma foto muito famosa, no YouTube, no Google você encontra, vários devotos têm, inclusive eu também tenho, Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj, ainda bem novo, na inauguração do templo de Prabhupada. E aí Srila Siddhar Maharaj inaugurou o templo com a palestra, e Srila Govinda Maharaj também estava lá. Então, os irmãos espirituais dele não aceitavam que ele veio para a Índia pregar para nós. Mas é outra concepção. Srila Siddhar Maharaj, como era muito amigo dele,
e tinha consciência plena, viu que era necessário vir para o Ocidente. E Swami Prabhupada, como é sempre dito, ele abriu o túnel para os outros pregadores. Ele abriu o túnel para entrar aqui a consciência de Krishna do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Srila Siddhar Maharaj nunca veio para o Ocidente, nunca saiu da Índia, mas Srila Govinda Maharaj veio 23 vezes, ele veio para o Ocidente e passou por vários países, fez 23 tours mundial. Então, devemos isso a Swami Prabhupada, a Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Essa é a natureza da religião. Todos têm algum interesse em saber o que é a religião indiana, mas na realidade, religião não é para a Índia ou para a América. Religião é para a alma diva. As almas divas têm existência permanente, pensando, sentindo e desejando. E as almas divas são eternas. Elas têm a religião do serviço a Krishna, seu Senhor, e o serviço ao plano transcendental. Mais uma vez afirmado que a alma não tem nacionalidade. A religião não é da Índia, como foi dito. A alma não é da Índia, a alma não é brasileira, a alma não tem nacionalidade. O corpo nasceu em algum lugar, mas a alma não. Então essa é uma visão errada que temos. É a visão, é a consciência material. Eu sou americano, eu sou brasileiro, eu sou isso, eu sou aquilo. A alma não tem isso, a alma não tem nenhuma designação material. Então, a religião, a consciência de Krishna, Bhakti Yoga não é da Índia, é do mundo todo, é das almas. Krishna apareceu lá, Srimad Mahaprabhu apareceu lá, Nityananda Prabhu, enfim, os avatares apareceram lá, Buda apareceu lá, na Índia. Mas a religião não é da Índia, a religião é da alma. E qual a religião da alma? A religião da alma é servir Deus. Essa é o Dharma da alma, o Dharma religioso, servir Deus. Temos que servir Deus. Quando tivermos a consciência disso, nunca mais pararemos de servir Deus. A introdução agora, o Gurudeva vai falar um pouco sobre isso. Que devemos sempre servir Deus. A alma que pega esse gosto superior de pregar, ela vai sempre querer distribuir a consciência de Deus para os outros. E Prabhupada tinha isso. Swami Prabhupada, ele veio para o Ocidente porque ele tinha isso no coração dele. Claro que ele, como foi falado na nossa missão, Srila Govinda Maharaj, Swami Prabhupada, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, é um Shaktavesha Avatar. É um avatar de Deus que veio nos dar o conhecimento. Então ele tinha isso no seu coração, de distribuir, não só para ele. Temos que distribuir. E nós temos que pegar o exemplo de Swami Prabhupada, de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj e outros também que têm essa função de pregar, distribuir. Nós também temos que distribuir. Então, agora temos todo dia o programa, né, no Facebook e no Instagram, mas se alguém quiser também fazer um programa, de repente de manhã ou à noite mesmo, não existe concorrência, porque de repente o público que você for atingir não é o público que está vendo agora aqui o programa. Então, se você quiser, você achar que você tem isso no coração, abre um horário e comece a pregar. Não precisa ser o templo, não precisa estar no templo. Você pode fazer um centro de pregação na sua casa. É só ligar o seu celular, é só ligar o seu notebook, fazer a transmissão ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Escolha o canal, qualquer um pode pregar. Vamos divulgar a consciência de Deus, porque tem público para tudo. Tem o público que vai querer assistir aqui, tem o público que vai querer assistir se você começar com isso. No começo são poucas pessoas, mas gradativamente vai aumentando.
Então temos que fazer a pregação. Swami Prabhupada, se ele não tivesse isso no coração dele, nós talvez não estaríamos aqui agora. Se Gurudeva não tivesse isso no coração, se Siddhar Maharaj não tivesse, Shilachara Maharaj não tivesse isso de divulgar, não estaríamos aqui agora, sob a guia dele. Então, se alguém quiser abrir, pode ser no seu Facebook próprio, não há problema. Até menos de um mês atrás, o Facebook não tinha o nome do Mati, Sri Chaitanya Sarasvati Mati São Paulo, era o meu nome. Aí nós mudamos agora, porque não tinha sentido estar no meu nome. Mas quem tem o Facebook no seu nome, ou o que for, pode começar a pregar. Se achar que não, né, que será que eu sou autorizado, escreva para Acharya Maharaj e pergunte. O Guru é para isso, o Guru é para nos orientar. Escreva para Acharya Maharaj e fale, estou pensando, o senhor autoriza, o que o senhor acha? Estou pensando em abrir um horário todos os dias para pregar, ou uma vez por semana, ou duas, que for. Temos que divulgar a consciência de Deus. Tem muita gente fazendo programa de comida, ensinando a cozinhar, outros estão ensinando a tocar violão, tocar isso, tocar aquilo, outros estão ensinando dar aula de ginástica, aula de Hatha Yoga. Por que não fazer a aula de Bhakti Yoga? Coloque um horário, um dia, e comece a pregar. Todos podem fazer isso. Se tem dúvida, pergunte para o Guru. Lá encontramos toda a felicidade, todo o êxtase, toda a beleza, charme e amor divino. O que quer que desejamos neste plano mundano de nossa posição condicionada. E além disso, no mundo transcendental, aquele amor divino está sempre nos esperando, esperando para nos abraçar. Essa é a posição verdadeira, e quem puder compreender isso, não poderá viver sem dar isso para os outros. Isso é a consciência de Krishna. Uma vez que despertamos e nos conectamos a essa consciência, nunca mais a deixaremos. Temos de prosseguir estágio por estágio até Goloka Vrindavana. Essa é a religião de todas as almas divas. Então, tudo que queremos no mundo material, o desfrute, né? Na verdade, claro que lá você não vai desfrutar, o desfrutador supremo no mundo transcendental é Krishna. Mas tudo que queremos aqui, todo mundo pede, não quero doença, me dê saúde. Lá não tem doença, no mundo transcendental não tem doença. Todo mundo pede paz, eu quero tranquilidade. Lá não tem nenhuma diversidade. Ontem na aula do canal daquele rapaz, do Facebook, tiveram mais de 12 mil visualizações. E muitos comentários, eu nem consegui ler todos, muitos comentários. Mas a maioria dos comentários daquele canal, qual que é? Ore para mim, ore para o meu pai, ore para a minha família, eu estou com tal doença, me ajude. É isso que as pessoas querem, não ter doença, não ter problema financeiro, não ter nenhuma diversidade. E ficam pedindo, mas no mundo material isso sempre vai existir. Sempre vai existir. Em algum momento você vai ficar doente. Até você abandonar o corpo, em algum momento você vai ficar doente. Por mais que o seu karma seja bom. Então queremos algo para agora, para esse instante. Mas temos que pensar que a alma é eterna. O que adianta você ter durante 50, 60, 80 anos, não ter nenhum problema de saúde? Eu vou reativar o Instagram, porque já deu 1 hora de programa e ele encerrou.
Só um minuto. Eu apertei o ícone errado e agora estou voltando. Pronto. Então, estão todos querendo algo material. Praticamente toda a população está querendo isso. Algo material. Mas o que adianta, como eu disse, o que adianta o corpo, né? A pessoa ter um corpo saudável durante 80, 100 anos, não ter problema financeiro, não ter nenhum problema com a família, nenhuma diversidade durante 80, 100 anos. Isso é temporário. Como diz Shilachara Maharaj, Shila Siddhar Maharaj também falou isso no livro, não sei qual deles que nós lemos, mas ele falou isso, que se você não fizer serviço para Deus, a sua vida é em vão. Você encarnou nesse corpo humano em vão. Então não estamos aqui para viver 100 anos sem nenhuma adversidade. Qual a vantagem disso? Qual a vantagem? A mente vai gostar. Todo mundo vai gostar de não ter doença, ter dinheiro, ter uma boa família, ter tudo o que deseja. Todo mundo vai gostar disso, mas se não buscar Deus, e se você tiver tudo isso, é muito raro. São muito raras as pessoas que têm tudo perfeito na vida material e buscam Deus. Uma das formas de buscar Deus é o sofrimento. Quando estamos com alguma adversidade, algum problema, aí buscamos Deus. É uma das formas. Se temos tudo perfeito na vida material, é muito raro irmos buscar Deus. Só se for uma pessoa realmente que já veio com esse mérito espiritual, ou é uma pessoa que gosta muito de estudar, ele é um pandit, ele é uma pessoa que gosta muito de conhecer tudo, aí ele vai buscar Deus. Mas a forma que basicamente a maioria busca Deus é pelo sofrimento, para aliviar o seu sofrimento. Aí pense em Deus. Mas se você não buscar Deus durante a vida foi em vão. Claro que a pessoa que também fica pedindo para Deus, ela está pensando em Deus, é um nível de devoção a Deus, ela está pensando. Smarana é pensar em Deus, é um dos 9 processos de Bhakti Yoga. Mas Shilachara Maharaj deu uma aula falando que existem 3 formas erradas de você buscar Deus. Motivo de Deus, de você querer Deus. Uma delas é pelo medo. E muitas filosofias, muitas religiões falam, você não teme a Deus, você não tem medo de Deus, ficam impondo isso para a população. Não temos que ter medo de Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Essa é uma forma errônea de servir Deus, de se conectar com Deus por medo. Não pode ser por medo, tem que ser por amor. Deus é amor. Isso todo mundo já ouviu falar. Deus é amor. Tem para-choque de caminhão, tem vários locais. Claro, Deus é amor, mas Ele quer o nosso amor também. Ele não quer que fiquemos pedindo. Ele quer o nosso amor. E como que vamos ter amor por Ele? Servindo Ele. Servindo Ele vai limpando a alma e aí vamos algum dia amar a Ele. Qual que é a outra forma errônea de querer Deus? É fazer uma barganha com Ele.
orar para Ele, rezar para Ele pedindo algo em troca material. Essa é uma forma errônea também de servir a Deus. É um serviço? É, mas é errado. É um serviço muito, muito, muito primitivo. A outra forma de servir a Deus, que também é da forma errada, é pela obrigação. Eu tenho a minha obrigação de ir uma vez por semana em tal local para participar do programa. É uma forma errada. A forma de servir Deus tem que ser por amor. Não, eu vou lá porque algum dia eu quero amar Deus. Eu vou lá porque algum dia eu quero ir para o mundo transcendental. Eu vou lá porque eu quero ter amor por Deus. A única forma de ter amor por Deus é o sadhu sanga, o encontro entre devotos, a associação de devotos. Então, mas é uma forma errônea você pensar, eu tenho que ir, eu tenho minha obrigação. A forma correta é pelo amor, e o amor vem pela devoção. E a devoção vai aparecer pela prática devocional, pelo sadhu sanga, pela associação com devotos, com os Vaishnavas. Então, temos que servir Deus, sim, mas a forma correta. Se servirmos Deus dessas outras três formas que eu falei, vamos ficar remando o barco, e quando estiver no final da vida, você vai olhar, você não saiu do lugar. Por quê? Porque você está com uma âncora enorme no fundo do lago, ou do rio, ou do mar. Então, temos que servir Deus da forma correta. É ruim servir Deus dessas outras formas? É melhor do que nada. Srila Govinda Maharaj falava, o pouco é muito, mas temos que pegar sempre o muito, não o pouco. Temos que nos empenhar. Quanto mais fizermos, mais Deus vai reciprocar conosco. Continuando então a introdução. Muitos auspiciosos Mahatmas, ou grandes mestres da religião, vêm de tempos em tempos, e seu objetivo é o de tentar nos elevar acima deste meio ambiente ilusório. Algumas religiões tentam nos levar a Brahma Loka, outras querem nos levar para Vaikunta Loka. Todas elas querem nos levar a um nível mais elevado. Mas em último caso, todas as escrituras e os mais íntimos servos de Krishna descenderam a este plano mundano para nos mostrar o mais elevado objetivo da vida, que é serviço a nosso amante divino, Senhor Sri Krishna. Quem tiver esse sentimento, certamente nos dará conexão com Krishna Loka. Essa é a natureza do sadhu. Sadhus não querem desfrutar de nada, estão sempre tentando dar prazer, alegria transcendental, felicidade, êxtase. A descrição de Krishna Loka ou de Goloka Vrindavana é muito bem apresentada no Brahma Samhita, Srimad Bhagavatam e em outras escrituras que procuram nos dar conhecimento divino, tentando nos tornar qualificados servos naquele plano divino. Loka, para quem não sabe, Loka é local. Loka quer dizer local. Então, todas as religiões querem nos levar para algo melhor. Pode ser para Brahma Loka, que é o Brahma Jyoti, o local do Senhor Brahma, Brahma Jyoti, ou para Vaikunta, que é o mundo transcendental. E quando a alma, o sadhu, o que é o sadhu? O sadhu é uma pessoa sábia. Quando o sábio, na verdade, ele quer nos dar, ele não quer nada para ele, nada material, ele não quer nada para ele quer somente distribuir. Distribuir o quê? A consciência de Deus, porque ele realizou isso, ele tem isso no coração, a consciência de Deus. Ele está consciente de Deus, então ele sabe que ele tem que distribuir isso. Ele não pede nada, ele não dá nada que não seja a consciência de Deus. Esse é um sábio. O sábio não quer nada para ele, o sábio só quer distribuir a consciência de Deus. Uma pessoa que compreendeu a consciência correta. Então,
Eu vim para me encontrar com todos vocês, não para obter algum desfrute mundano, ou para dar ou receber qualquer coisa mundana. Vocês são meus irmãos e irmãs espirituais, meus parentes espirituais. Na realidade, o Atma, a alma, provém de um vasto poder, e nós somos partes disso. Desse modo, somos todos parentes. Quando um certo sadhu veio da Índia e se dirigiu às pessoas, irmãos e irmãs da América, todos ficaram encantados ao ouvir isso. Somos todos realmente irmãos e irmãs, relacionados uns aos outros da forma mais elevada, e em nossa forma eterna, todos temos uma existência com um relacionamento um com o outro. Isso é Chaitanya Jivatma. E cada um tem um relacionamento de serviço com nosso divino amante, o Senhor Sri Krishna. Dessa maneira, todos estamos relacionados. Devemos tentar nos ajudar para progredir na linha da consciência de Krishna, e então prosseguiremos com facilidade rumo ao nosso destino. Esse é o conselho das Escrituras. Srila Govinda Maharaj está falando, ele está na verdade nos Estados Unidos dando essa aula, e aí ele fala que ele está lá para dar a consciência de Deus, a consciência de Krishna, não para dar nada material para ninguém. E ele fala que todos somos irmãos, irmãos espirituais, parentes espirituais, e temos que nos unir para evoluirmos junto. O caminho é individual, mas a prática é coletiva. O caminho de cada um é individual, por isso que não temos que olhar o que o outro está fazendo de errado. Se o outro está fazendo certo, temos que nos espelhar. É um bom exemplo, mas se o outro está fazendo errado, não temos que apontar o dedo. Por quê? Apontando o dedo, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 na sua direção. E você está com o olhar de mosca. Você só está olhando o defeito. Então, temos que nos unir para a consciência de Deus, para evoluirmos juntos. Essa é a função de um templo. A função de um templo, a função de um ashram, é um local para que todos nós nos unimos, teremos associação nesse local, serviremos junto Deus, cada um no seu serviço. A união, Srilacharya Maharaj falou outro dia, a união é muito importante. Maya, para nos quebrar, é muito fácil para dominar nossa mente. É como quebrar um graveto. Até uma criança quebra um graveto. Mas se você pegar um feixe de graveto grande, bem grande assim, quem consegue quebrar? Maya não consegue. Maya não vai conseguir nos atingir se estivermos unidos. Mas esse é o grande problema. Esse é o grande problema de Kali Yuga. Em alguns lugares é pior, Kali Yuga é mais forte. As almas que estão lá, não que Kali Yuga seja mais forte, mas as almas que estão naquele local, elas têm uma tendência a não colaborar, a não praticar junto. Isso faz parte do mérito espiritual. E Maya está afetando. Então, por isso que Srilacharya Maharaj fala, vamos fazer um feixe de graveto. Vamos nos unir para que Maya não consiga dominar-nos. Porque um grupo é muito mais difícil de Maya dominar do que alguém sozinho. A prática sozinha, isolada, é muito difícil. Para isso que existe o templo. E Mahaprabhu falou, a prática coletiva é o Yuga Dharma. A religião da era é o canto congregacional do Santo Nome. O canto congregacional do Santo Nome, não o canto do Santo Nome sozinho, isolado. Não foi isso que Mahaprabhu veio distribuir para nós. Temos que cantar junto, temos que praticar junto, temos que nos unir. Já somos poucos,
a consciência de Krishna em relação às outras filosofias é muito pequena na porcentagem. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati também é pequeno. Por quê? Porque Srila Siddhartha Maharaj falava: eu não me importo com a quantidade, eu quero a qualidade. Isso acho que todo mundo já escutou nos livros, em aulas. Srila Siddhartha Maharaj sempre falou isso. Claro que se tivermos uma grande quantidade com qualidade é melhor. Mas Srila Siddhartha Maharaj ele não queria abaixar o nível da consciência, abaixar o nível do Sri Chaitanya Sarasvati Mati para ter mais gente. Porque mais gente significa menos, não regras, mas menos consciência pura. Quando você começa a misturar a consciência de Krishna com outras consciências, você começa a fazer misra, né? O Bhagavad Gita fala, você começa a misturar, né? Fazer karma, misra, bhakti, jnana, conhecimento, misra, bhakti. Você começa a misturar dhyana, misra, bhakti. Aí as pessoas começam a vir mais gente. Mas o que isso vai nos trazer? A visão de Srila Siddhartha Maharaj, a visão dele é qualidade e não quantidade. A qualidade está acima da quantidade. Isso também em relação a cantar Japamala. A qualidade no canto é melhor do que a quantidade. Não importa. Hoje eu tenho que fazer 16 rondas, mas você canta naquela velocidade que você nem escuta o que você está cantando. Ninguém consegue compreender o que você está cantando, nem você mesmo. O que adianta fazer 16 rondas? Shri Govinda Maharaj fala, se você cantar 4 rondas bem cantadas, é melhor do que fazer um número maior sem qualidade. A qualidade supera a quantidade. Você pode ver isso, na verdade, a consciência de Deus em outras filosofias. Por quê? Porque os outros estão prometendo algo material, então fica cheio de gente. Você vê, às vezes, um vídeo no YouTube com 30 mil visualizações, 50 mil visualizações. Por quê? Porque a pessoa está oferecendo algo material. Nós temos poucas visualizações, por quê? Porque nós estamos oferecendo algo transcendental. Srila Acharya Maharaj, ele escreveu aquelas 15 descrições, é muito importante isso. O que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Ele fala que nós não vamos mudar, o que Srila Siddhartha Maharaj quis criar. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a devoção pura, sem mistura. Isso Srila Acharya Maharaj escreveu no livro Orientação 3, que são esses 15 tópicos. A nossa missão não vai misturar para ter mais gente, não vai fazer coisas que a população quer. E aí Acharya Maharaj fala em outro tópico, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele quer agradar Krishna, ele quer agradar Mahaprabhu. Não importa a opinião pública. A voz do povo é a voz de Deus, isso é uma farsa, é uma mentira. A voz do Guru é a voz de Deus. Então, temos que continuar com o processo, lendo os livros, nos unindo, porque a união é muito importante, como eu estava falando. A união é muito... E o que faz com que nós não nos unimos? Esse livro, qual que é o título desse livro? Demolindo os pilares do ego. O que faz as pessoas se afastarem é o ego, o falso ego. O falso ego não deixa as pessoas unidas. Por quê? Porque as pessoas não aceitam. Se a pessoa está fazendo serviço, a pessoa não faz, mas ela não quer que o outro faça. Isso é muito comum na consciência de Krishna.
Você começa a fazer algo, se você não faz nada para a missão, ninguém se importa com você. Ninguém vai atacar pedra. Ninguém vai se opor a você, mas você começa a se destacar pelo serviço, você começa a servir o Guru, e o Guru, quanto mais você serve, mais o Guru vai te dar serviço. Deus, na verdade, quanto mais você serve, mais ele vai dar serviço. E aí começa a oposição. Por quê? A oposição, o que é? O ego. E o ego faz com que não tenha força. Fique somente alguns gravetos. Não tem união. Esse é o grande problema. Por quê? Por causa do ego. Faz muitos anos, fazem acho que 12 anos que eu li esse livro, eu não lembro exatamente o que Srila Govinda Maharaj fala nele, mas ele vai falar sobre isso, sobre o ego, sobre a união. O ego, ele afasta as pessoas. Não conseguimos tolerar que alguém está se destacando. No mundo material já é assim. Se você faz a faculdade com alguém, você se formou junto, e a pessoa arrumou um emprego melhor que o seu, você já fica meio assim. Isso é o ego. Não queremos que o outro ganhe mais. Eu já vi em algumas empresas, a pessoa ganha um salário bom, né? Vou dar um exemplo. A pessoa ganha um salário bom e alguém do convívio foi promovido. E a pessoa fica nervosa. Mas a promoção do outro, o outro vai ganhar mais, mas não vai diminuir o seu salário. Não existe uma cota de dinheiro. Se o outro for promovido e ganhar mais, o seu salário irá diminuir. Não é assim. Mas a pessoa não se conforma que a outra pessoa foi promovida. Isso incomoda. E o que é isso? É o ego. É o ego. Mas Krishna só vai dar serviço, o Guru só vai pôr serviço na nossa mão se estivermos fazendo. Se não estivermos fazendo, não vai ter serviço. Srila Maharaj também deu uma aula esses dias falando sobre a pregação, o orador. Aí ele fala que todo mundo quer ser o pregador, todo mundo quer ser o orador. Mas o que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para Deus, para querer ser o orador, ser o pregador? Isso tudo é o ego. Escolher o serviço. Ah, eu não quero limpar o banheiro, eu quero ser o orador. Eu não quero limpar o salão antes do programa. Eu não quero ajudar a lavar a louça quando acabar o programa. Claro que você não vai lavar a louça da deidade, porque é só o Pujari que lava. Num templo tem regras, então claro que você não vai entrar na cozinha da deidade, sentar de banho tomado e sentar de roupa devocional limpa. Mas tem muito serviço para fazer, mas ninguém quer fazer esse serviço. As pessoas querem chegar atrasadas, chegar atrasado, sentar e começar a falar, a pregar, a orar. Acharya Maharaj fala isso. Isso acontece no mundo inteiro. Por quê? Por causa do ego. Tudo é o ego. O ego, Srila Govinda Maharaj fala, o ego, o que separa nós de Vaikunta, de Goloka Vrindavana, do mundo transcendental, é o nosso ego do tamanho do Himalaia. Então esse livro é muito importante, por isso que Srila Govinda Maharaj, na verdade não foi ele que escreveu, foi compilado das aulas dele, mas as aulas dele relacionadas ao ego. Então é um livro muito importante, Demolindo os Pilares do Ego. E é muito difícil demolir o pilar, temos os pilares muito fortes, ao contrário do graveto, da devoção, da união, o pilar do ego é muito forte, mas temos que demoli-lo. E como que vamos demolir? Fazendo associação com devotos,
servindo o Guru, fazendo serviço devocional a Deus. Aí vamos demolindo gradativamente os pilares, porque os pilares são de concreto. Concreto com aquele ferro bem forte. Mas se não começarmos a servir da forma correta, termos união um com o outro, para o bem comum, união para quê? Não união para ir se encontrar, fazer um encontro social, não é esse tipo de união. A união para servir o Guru, a união para servir Deus. O encontro social, alguns até vão e fazem, não há problema, porque todos estamos caídos, mas temos que ter união também para servir o Guru, para servir Deus. Isso é muito importante. Vamos continuar então, para terminar a introdução. Muitos auspiciosos Mahatmas ou grandes. Dessa maneira, eu preciso da associação de vocês. Vocês estão me dando tanto afeto, mas não para o desfrute mundano, e não para tomar ou dar algo mundano. Por sua associação, talvez eu possa trazer-lhes alguma esperança para que tentem prosseguir até seu destino. Posso falar-lhes do que é a sua propriedade, do que é a riqueza da sua alma. Devo tentar ajudá-los, e vocês também podem me dar a esperança e o encorajamento para esse serviço transcendental. Esta é a minha esperança. Vocês possuem muitas coisas neste mundo mundano, mas a necessidade real é o humor da prática da consciência de Krishna. Isso não tem fim e está crescendo de maneira cada vez mais bela. Com energia sincera, vocês tentem, por favor, prosseguir e ensinem esta consciência de Krishna aos demais para os beneficiá-los. Tentarei ajudar dessa maneira, e se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da consciência de Krishna, tentarei dar-lhes uma resposta. Meu inglês é muito pobre, portanto não posso dar uma palestra formal. É muito difícil para mim fazer isso, mas é muito fácil dar-lhes resposta sobre a consciência de Krishna. Recebi alguma misericórdia de meu Srila Guru Maharaj e de Srila Swami Maharaj, e por muito tempo tenho estado conectado ao movimento deles. Também é meu dever para com todos que, se eu puder ajudá-los a sentir satisfação na consciência de Krishna, então deverei sentir que estou satisfazendo o meu serviço. Então, ficarei muito feliz se vocês tiverem alguma pergunta. Assim termina a introdução de Srila Govinda Maharaj nesse livro. E é como ele diz, temos que pregar, temos que divulgar. Ele recebeu a misericórdia do Guru dele, nós também, é claro que a proporção é diferente. Nós recebemos a misericórdia, estamos recebendo a misericórdia de Srila Acharya Maharaj, recebemos de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, agora estamos recebendo a misericórdia de Srila Acharya Maharaj. E qual a misericórdia dele? O serviço devocional. Misericórdia é serviço devocional. Então, essa misericórdia temos que distribuir para os outros. O pouco que sabemos, temos que distribuir para os outros. Tapasi Maharaj, Shripad Tapasi Maharaj, ele disse, quando ele entrou na outra associação, na outra instituição, na ISKCON, ele foi iniciado na ISKCON, em 71, 72, nos Estados Unidos. E aí ele foi o primeiro dia, escutou a aula, participou do programa. No outro dia, tinha várias pessoas chegando nova, porque naquela época era muita gente, era algo assim descomunal. Só quem vê os vídeos de Prabhupada, Swami Prabhupada, aqueles caminhões, containers saindo da gráfica deles, um atrás do outro, cheio de livros. Tem livro no mundo inteiro de Prabhupada. Então, quando o Tapasi Maharaj estava lá no segundo dia, terceiro dia, os devotos
vieram para ele e falavam, vai pregar. Ele falou, como assim eu vou pregar? Eu comecei ontem, eu não sei nada. E aí os devotos falaram para ele, você sabe mais do que quem está vindo hoje pela primeira vez. Então vá pregar. Então, nunca achamos que estamos qualificados para pregar. Claro, não estamos qualificados. Quem somos nós perto de Srilacharya Maharaj? Quem somos nós perto de Gurudeva, Guru Maharaj? Eles são pregadores, não nós. Eles têm a Minaya que descende. Eles estão sentados no Vyasasana. Por que chama Vyasasana? Asana é assento. Vyasa, Vyasadeva, o escritor dos Vedas. Então, eles estão sentados no Vyasasana. Quando eles estão falando, não são eles que estão falando. Está descendendo o que eles estão falando. Então, nós não somos pregadores. Quem acha que é pregador, eu sou um bom pregador, é o equívoco, é o ego novamente. O ego vai falar para a própria pessoa, nossa, você prega tão bem, você é muito bom, você é melhor que o outro. Nós não somos nada perto de Srilacharya Maharaj. Temos que ter essa consciência. Mas o que não permite isso? O nosso ego. Alguns acham até que são superiores ao Guru. Para ver o nível do ego, o nível que Maya está atingindo sua mente. Alguns se julgam superior ao Guru, a um Guru fidedigno, a um Guru que veio do mundo transcendental, ele vivia lá no mundo transcendental. Nós vivemos aqui atolados na lama. E ainda achamos isso, alguns acham isso pelo menos, que somos superiores ao Guru, que o Guru está errado. O Guru nunca está errado, o Guru é Krishna. O lado absoluto do Guru é Krishna. Mas, às vezes pensamos que o Guru está errado, o Guru falou isso, não é assim. E fazer isso é Gura parada. Falar que o Guru está errado, que o Guru está equivocado, é ofensa ao Guru. Isso é muito perigoso para a alma. Ofender o Guru. Acharya Maharaj, Srilacharya Maharaj sempre fala isso. As ofensas são muito perigosas. Guru a parada quer dizer ofensa. Guru a parada, ofender o Guru. Dan a parada, ofender o lugar sagrado. Vaishnava parada, ofender os devotos. Não importa o calibre do devoto, claro que a ofensa, quanto maior o calibre do devoto, mais o devoto é rendido a Deus, a ofensa vai ser muito pior. Mas não sabemos quem é quem. Quem é mais elevado que o outro. Existem os sintomas, mas não conseguimos realmente saber quem é mais elevado que o outro. Então, qualquer ofensa é muito perigoso para a alma. A pior coisa para o processo devocional é a ofensa. A ofensa é pior do que não fazer a prática. Mas quando você não faz a prática, você começa a olhar o defeito dos outros. Quem está fazendo a prática correta, quem está seguindo o que o Guru fala, está sob a guia do Guru, e muito seva, a pessoa não tem tempo de ficar cometendo ofensa, de ficar olhando a vida do outro. A pessoa que está fazendo seva, ela não tem tempo de ficar no Facebook olhando a vida dos outros. Se o outro foi viajar, se o outro não foi. Mas isso aí só virá com o quê? Com a associação com devotos. Uma vez eu perguntei para Tyagi Maharaj, Shripa Tyagi Maharaj, como que eu poderia ter mais vontade de servir, mais lolya, vontade de servir devocionalmente. E aí ele me falou, se associando com quem tem mais vontade. Se você tiver o contato com quem tem mais vontade, você terá mais vontade. Então, por isso que é importante o Sadhu Sangha. Agora estamos na quarentena, mas estamos fazendo Sadhu Sangha aqui pela internet. Srilacharya Maharaj fala, temos que usar tudo para Krishna. Temos que usar o carro, temos que usar o iPad, temos que usar a internet, temos que usar tudo para Krishna. Não é só para coisa ruim que
tudo material serve. Tudo pode ser usado para Krishna. Até o seu dinheiro. O dinheiro é algo que dificulta a devoção se você usá-lo para o seu próprio desfrute. Se você usar uma parte do seu dinheiro para a devoção, para o templo, para a missão, para servir Krishna, você vai utilizar da forma correta. Você não vai cumprir karma por ter aquele dinheiro. Você vai ganhar mérito espiritual. Então tudo deve ser usado para Krishna. Alguém tem alguma pergunta? Amanhã começaremos a leitura do livro propriamente. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Ou alguém sugere falarmos esse resto de aula sobre algum assunto. Não se acanhem, podem escrever. A dúvida de um normalmente é a dúvida de todos. Vamos aguardar um pouquinho, ver se alguém se inspira em fazer uma pergunta para completarmos a aula. Temos algumas pessoas vendo aqui ao vivo agora. Alguns sempre fazem pergunta. A Alessandra sempre faz pergunta, a Regina sempre faz pergunta, o Pancha sempre faz pergunta, Pancha Tattva Prabhu, a Júlia sempre faz pergunta, mas os outros que estão aqui também podem fazer, não há problema. Se não houver pergunta, podemos cantar o Hari Harai, mas vamos aproveitar esse resto de aula que temos. Enquanto ninguém faz a pergunta, só falar que temos o site agora do templo também. Temos um site, todas as postagens feitas no grupo do Templo de São Paulo no WhatsApp estão no site. O site tem muito material que foi colocado lá. Era um blog que a devota Radhika Didi, ela cedeu para o templo. Na verdade, ela falou que nada era dela. Esse realmente é um espírito de servidão. Nada era dela e ela ia passar para o templo. E aí mudamos o nome era Gotas de Néctar, passamos para, eu não lembro direito agora se está SS Mate São Paulo, mas eu posso ver isso e passar para vocês. Eu acho que é isso, ssmatesp.com, alguma coisa do tipo. Mas depois eu passo para vocês. E vocês têm muito arquivo lá, muito material nele, e vamos aumentar, colocar todas as aulas que estão no YouTube. Vamos fazer também esses livros que estão sendo lidos. Já temos 3 livros, agora estamos no 4º livro. Vamos fazer o audiobook para que todos façam o link, peguem o link, de repente instalem no celular esse arquivo. E aí está no carro, está sem fazer nada, pode ligar e escutar a aula de Srila Siddhar Maharaj. Agora esse livro de Srila Govinda Maharaj. Poderá escutar no seu celular para não perder tempo. É uma forma também de escutarmos, de lermos, escutando na verdade, não lendo, mas escutando as aulas. Tem uma pergunta aqui. Essa pergunta vem do Instagram. Por que algumas pessoas sofrem tanto para desencarnar?
Acho que é Sol o nome da pessoa. Então, Sol, o sofrimento material está relacionado às ações que cometemos nas vidas anteriores. Na verdade, não só sofrimento, mas a coisa boa também material. Tem pessoas, como você falou, por que pessoas sofrem tanto antes de abandonar o corpo? E tem pessoas que não sofrem nada. Também está relacionado ao seu karma, a sua reação da ação. Então, quando produzimos alguma ação ruim para alguma alma, vamos ter que cumprir essa ação ruim, pagar essa ação ruim. Como que pagaremos? Qual a forma que Deus escolheu para pagarmos o que fizermos de mal para as outras almas? Com a mesma intensidade de sofrimento. Então, por isso que alguns sofrem mais do que os outros, mas não só no momento da morte. O sofrimento começa, na verdade, quando a alma entra no óvulo da mãe. Aí começa o sofrimento. Porque tem crianças que ainda não nasceram, estão no feto, já estão sofrendo. Hoje existem cirurgias cardíacas no útero da mãe. Então, veja só, no útero da mãe já tem sofrimento. Depende do nosso karma, das reações do que cometemos. Por isso que não devemos fazer reações. Temos que tomar cuidado com o que fazemos. Quando prejudicamos alguma alma, vamos cumprir isso. Não há outra forma. Temos o livre-arbítrio de escolher, vamos fazer o bem, vamos fazer o mal. Quando eu digo fazer o bem, é fazer o bem temporário. Vamos fazer o bem temporário, vamos fazer o mal ou vamos servir Deus. E também temos o livre-arbítrio de renunciar a tudo. São três coisas que podemos fazer. A ação, e a ação é dividida em duas coisas, boas e ruins. Boas, como eu disse, temporárias. Aí temos a renúncia e temos a outra ação, a outra coisa que podemos fazer, que é o servir Deus. Quando fizermos ações boas ou ruins, voltaremos para o plano material. Porque quando fazemos algo temporário para a alma, para as outras almas, vamos receber algo temporário. Como quando fazemos algo eterno para as outras almas, e o que é eterno para a alma? Porque a alma é eterna. O que é eterno? O que nós conseguiremos levar depois que abandonarmos o corpo? Somente o mérito espiritual. Então, o que fizermos espiritual para outra alma, por isso que lemos a introdução hoje, Srila Govinda Maharaj, ele fala, quando a pessoa tem consciência de Deus, ela vai querer distribuir isso para todos. Isso daí ganharemos mérito espiritual, e o mérito espiritual é eterno. Então, quando se optarmos pela renúncia, iremos para um plano de renúncia. E a renúncia total, porque é a renúncia ao livre-arbítrio, é a renúncia à consciência. A alma, uma vez atingindo o Brahma Loka, Loka é local, como eu falei, ou Brahma Jyoti também é falado, ou Nirvana, estado do nada, a alma renunciou tudo aqui no mundo material, ela vai para esse plano e ela vai perder a consciência, ela vai perder o livre-arbítrio, ela vai ficar lá, sem sofrer, sem ter alegria. Ela está lá, inerte. Mas também não é eterno. O mundo material também não é eterno. A alma, ela está aqui no mundo material, não é eternamente. Ela tem a opção de ir para outro plano. E o mundo material também não é eterno. Depois de um número praticamente infinito, mas não é infinito, de anos, o mundo material vai acabar. E aí, depois de muito tempo, ele é reconstruído novamente. Isso está nos Vedas. Nada é eterno no mundo material.
nem no nosso corpo, nada. A nossa alma é eterna por quê? Porque a alma não é material, a alma não é feita de átomos. A alma não é. A alma é uma centelha de Deus. É uma centelha da energia de Deus. Então, por que sofremos no momento da morte ou antes? Enfim, porque são o que estamos cumprindo. Mas isso não é um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Se alguém te falar que Deus castiga, é mentira. Deus é o nosso melhor amigo, é o nosso melhor bem-querente. Deus gosta mais de nós do que o nosso próprio pai, do que a nossa própria mãe material, do que o nosso próprio filho. Deus é quem mais gosta de nós, é Deus. Como que Ele vai fazer algo de ruim para nós? Então, quando a pessoa está sofrendo naquele momento, em qualquer momento da vida, a pessoa está sofrendo, Deus está dando a graça para ela, para que ela cumpra esse período, para pagar o que ela fez para outra pessoa, para outra alma. É a forma que Deus criou para pagarmos, para não ficarmos com débito. Quem gosta de ficar devendo? Você imagina se Deus não tivesse feito isso, de algum dia pagarmos? Quanta dívida nós teríamos? Seria um número incalculável de dívida. Por quê? Porque para chegar no corpo humano, passamos por todas as espécies que existem, de animais, de insetos, de plantas, animais aquáticos, terrestres, aves. Passamos por tudo, micro-organismos. Para chegar no corpo humano, imagina a quantidade de karma que produzimos, né, em tudo isso, se não tivéssemos pagando vida após vida, vida após vida. Mas como que sairemos desse sofrimento? Como que sairemos? Porque estamos cumprindo o karma, mas estamos produzindo karma, se não servirmos Deus. O momento que estamos servindo Deus, não existe karma. Não produziremos karma naquele período que estamos servindo Deus. Se você estiver aqui agora escutando desde o início a aula, já está com quase 2 horas de programa, você, durante 2 horas hoje, você não produziu karma, nem bom nem ruim, você ganhou mérito espiritual. Não importa se você começou do início, se você chegou agora a 5 minutos, você vai ter 5 minutos de mérito espiritual. Por quê? Porque é um serviço para Deus. E por quê? Como que eu provo que é isso? Não tem como provar materialmente, porque Deus não é material. A devoção não é material. Mas eu te garanto isso por quê? Porque tem um guru fidedigno que está ao meu lado aqui, Shilacharya Maharaj, ele pediu para que isso acontecesse, o programa diário. Então, se ele pediu um guru fidedigno, alguém que é um devoto puro de Deus, vivia com Deus no mundo transcendental, se ele pediu para ter um programa todos os dias aqui no templo, é serviço para Deus, porque ele é quem vai dar serviço de Deus para nós. Ele é o mensageiro de Deus aqui no corpo humano. Ele, o corpo humano dele é o lado relativo. Ele escova o dente, ele come, ele vai no banheiro, enfim, ele faz tudo o que um ser humano faz. Mas ele tem o lado absoluto. Qual é o lado absoluto dele? Ele tem a conexão com Deus. A conexão pura com Deus. Então, temos que fazer serviço para Deus, praticar, para quê? Para que não soframos. Para que algum dia não voltemos aqui para o mundo material. Porque o mundo material é o mundo do sofrimento. Onde existe morte, vai ter sofrimento. Não existe como não ter sofrimento se existe morte. Morte que eu digo do corpo, porque a alma não morre. Não sei se eu fui claro, Sol, se eu consegui te responder, mas se você também quiser participar conosco dos grupos de WhatsApp, ficar mais inteirada sobre toda essa filosofia, você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, 11 São Paulo 995760146. Através desse WhatsApp você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do templo. E como eu falei também, não sei se já colocaram aí entre no Facebook, vão te dar o link. Você está pelo Instagram, né? Mas temos o link do site da missão aqui de São Paulo, do Templo de São Paulo. Temos vários locais.
Temos um YouTube também com todas as aulas, tem mais de 40 aulas gravadas aqui no templo, tem muito material, muita coisa foi falada. Já foram lidos 3 livros de pessoas puras, pessoas devotos puros de Deus. Agora estamos no 4º livro. Então, se quiser se aprofundar mais nesse conhecimento, nessa consciência de Deus e praticar conosco, todos os dias estamos aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. A única exceção do Instagram é de terça-feira. Começamos com aquela cerimônia, o Arati, depois cantamos, aí nós encerramos o Instagram, mas continuamos no Facebook. Mas a aula ficará gravada nesse YouTube do Templo de São Paulo. Alguém tem mais alguma pergunta para colaborar com a aula? Porque a pergunta é uma colaboração da aula. É muito importante as perguntas para quem está dando aula e para quem está fazendo e para quem está ouvindo. Porque normalmente a dúvida é igual de todos. Então é muito importante a pergunta. Quando fazem pergunta eu agradeço muito. A pergunta do Panchatattva Prabhu. As iniciações serão no domingo? Ah, sim. O Panchatattva Prabhu está perguntando, porque nós vamos ter 2 iniciações, da Júlia e da Silviane. Por enquanto, essa semana ainda estamos falando desse nome. Mas quando elas receberem a iniciação é o nascimento para a vida espiritual. E no nascimento a pessoa recebe um nome. O nascimento de quem? Da alma para a vida espiritual. E ela vai receber um nome para a alma. Então não sabemos ainda o nome delas, mas a semana que vem saberemos. Está praticamente tudo certo que será domingo. Praticamente. Não é 100%, mas praticamente. E a iniciação vai ser por volta de 10 horas da manhã. Então é o horário do programa normal de domingo. Faremos a iniciação a hora que Shilachara Maharaj entrar em conexão conosco. Aí ele vai falar, vai dar a iniciação e depois vamos continuar o programa. Vamos cantar um pouquinho, algumas canções, vamos fazer o Arati. Mas será fechado ao público por causa da pandemia. Enfim, quem estiver aqui vai estar de máscara, mas quanto mais pessoas, maior é o risco. E Shilachara Maharaj falou, vamos cumprir o que as autoridades médicas, veja bem o que eu falei, as autoridades médicas que têm propriedade para falar sobre quarentena, não o que a pessoa acha. Quando é um assunto material, quem que tem que saber sobre isso? Quem estudou para isso? Não quem está de gaiato por fora falar o que pensa, como um papagaio, sem ter nenhuma base, ignorando o assunto. Então, as autoridades médicas falam, vamos fazer quarentena, vamos usar máscara, vamos lavar a mão. E temos que fazer isso. A Shilachara Maharaj deu uma aula falando isso. Então, por isso que o templo ainda está fechado para o público, mas vamos fazer a transmissão online para todos, para que todos acompanhem esse nascimento espiritual dessas 2 pessoas. Na verdade, já são devotas, mas só falta fazer realmente o protocolo de iniciação, porque elas servem muito ao templo. Já estão servindo há um bom tempo, quase 1 ano, estão servindo, frequentando. Então, agora vamos oficializar a iniciação e elas vão ganhar a potência do Guru, não do Guru, mas a potência de Krishna através do Guru, do santo nome, Mahamantra Hare Krishna. Isso é muito importante, cantar o mantra com a potência de Deus. E o Guru vai fazer isso na iniciação. Tem mais uma pergunta. A pergunta da Alessandra. Que bom que as pessoas se animaram em fazer perguntas. Quando um Guru cai, o que acontece com os devotos dele? Então, como eu falei outro dia, o Guru pode cair por 3 motivos. Kanaki, Kamini e Pratista. Kanaki por dinheiro, bens. E Maya faz isso. Kamini
mulheres. Normalmente os gurus são homens, então cai pelo desfrute com as mulheres, porque o guru tem que ser celibatário. O guru do Gaudiya Vaishnavismo, o guru do Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem que ser celibatário. Se ele não fizer isso, ele caiu. E outra forma de cair, pratista, fama e poder. Se o guru caiu, o discípulo tem um livro da nossa missão, chama Shri Guru Sagrasa. Vamos lê-lo também mais para frente, de Srila Siddhar Maharaj. Quando o guru cai, podemos receber instrução de outro guru, fidedigno. Não há problema. Não há problema algum. O seu guru iniciador é o Diksha Guru. Mas você pode ter o guru instrutor. E às vezes também, esse guru instrutor, ele também lhe dá iniciação, outra iniciação. Ele muda até o seu nome às vezes. Então, Srilacharya Maharaj, ele tem aceito discípulos de outros gurus que caíram. Ou que não caíram, mas o discípulo quis mudar de guru. Se não está tendo um relacionamento, a alma do discípulo acha que não deve mais seguir aquele guru, ele pode mudar de guru. Porque o grande problema é você começar a ofender o guru, ofender o seu guru. Se você ofender o seu guru, isso é muito ruim. Então, antes de ofendê-lo, e em pensamento também é ofensa, é claro que é menor do que você sair divulgando, falando para os outros, colocando em Facebook. Mas, se você está ofendendo o guru, mesmo em pensamento, é melhor que você mude de guru. Porque como que você vai confiar? Se você não confia mais no seu guru, você não pode ter mais um relacionamento transcendental. Se você não confia em seu médico, como que você vai dar sua saúde para ele, seu corpo para ele cuidar? Se o médico falar, tome esse antibiótico tantos dias, tantas vezes ao dia, com tantas miligramas, se você falar, mas eu acho que não, você tem que mudar de médico. Se você não confia no médico, se ele não te passa confiança, você tem que mudar. E isso estamos falando de confiança do corpo. O corpo, veja só, o corpo no máximo, que o médico fizer algo errado, você abandona esse corpo, mas a alma vai encarnar em outro corpo. Se você está ofendendo um guru, se você está com um guru que não é fidedigno, você está colocando a sua alma, que é eterna, na mão de alguém que não é fidedigno. Não estou falando que ninguém é digno ou fidedigno. Guru eu não sou ninguém para ver se guru é fidedigno ou não. Somente um outro guru fidedigno pode ver alguém fidedigno. Somente o Paramahansa, um guru autêntico, pode conseguir ver outro guru autêntico. Eu não tenho essa capacidade. E nem eu, nem ninguém que não seja um devoto puro. Mas pode receber instrução de outro guru, receber outra iniciação. Depende do guru. O guru vai decidir. O novo guru que você escolher, você vai conversar com ele vai decidir se vai trocar seu nome espiritual, se ele vai manter o seu nome espiritual, como vai ser feito essa relação dele com você. Mas essa é a forma. Não podemos largar a consciência de Deus, não podemos largar Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o grande mestre da consciência de Krishna, não podemos largar isso por ninguém. Ninguém é tão elevado como Deus, como Mahaprabhu. Não vá se desiludir com a consciência de Krishna por causa de alguém. Isso é muito importante. Temos que ter a fé. E quando o discípulo está praticando e tem a fé forte, mais forte, ele não vai abandonar a consciência de Krishna porque o guru caiu. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outro guru, porque temos que ter a instrução de um guru. Ele vai procurar outro guru. Se ele tem realmente sinceridade de ter um guru autêntico, fidedigno, um devoto puro, Krishna vai colocá-lo na sua vida espiritual. E aí você vai seguir ele. Então o que eu posso falar para você é isso. Se o guru caiu, você tem condições de procurar outro guru e se abrigar em outro guru. Não vá largar
essa filosofia tão linda de Krishna, de Deus, por causa disso. Agora temos outra pergunta da Alessandra. A gente deve procurar outro guru? Eu acabei de responder para você, eu não tinha lido ali embaixo. Sim, se o seu guru caiu, você deve procurar outro guru. Temos que ter uma guia. Quem é o capitão do barco? Nós não temos condição nenhuma de ser o capitão do barco rumo ao mundo transcendental. Temos que ter um devoto puro, que sabe o caminho. Ele sabe o caminho do mundo transcendental, e Krishna está dando vento, como Srila Siddhartha Maharaj fala no livro que acabamos de ler, O Céu Consciente. Krishna está dando o vento. Só um minuto que eu vou ligar novamente, porque a Sol está assistindo e tem mais algumas pessoas assistindo no Instagram, e todos que estão empenhados em ouvir sobre Deus, sobre Ikatá, tem que ter essa oportunidade, não podemos excluir ninguém. Agora foi fácil porque eu não cliquei em nenhum local errado. Mas, voltando no que estava falando, o guru é o único que vai conseguir, um guru fidedigno, sempre um guru fidedigno, vai conseguir te levar para o mundo transcendental. Temos que ter o capitão do barco. Isso é o capitão do barco encarnado. A nossa linha de sucessão discipular não é de Diksha Guru, é de Shiksha Guru, é Guru Instrutor. Temos isso no nosso Parampará, na nossa sucessão discipular que está no altar. Vocês viram na hora do Arati, se não prestar atenção, amanhã vocês podem prestar atenção, ou olhar de repente o que já foi gravado, né, que está aí gravado o programa. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktisiddhanta, filho de Srila Bhaktivinoda. Só que Srila Bhaktivinoda não deu iniciação para seu filho. Ele falou para o seu filho pegar abrigo de iniciação em Gorakshoradas Babaji Maharaj, que não é da nossa linha, ele é um Babaji. Babaji é aquele que se concentra somente em cantar o santo nome. Ele não tem discípulos. E aí tem toda a história que ele não queria discípulos, tal, e no fim ele acabou dando iniciação para Srila Bhaktisiddhanta. Mas o guru instrutor de Srila Bhaktisiddhanta era o pai dele, Srila Bhaktivinoda. Mas ele nem considerava Srila Bhaktivinoda o pai dele. Ele considerava ele como o mestre espiritual, o guru. Então a nossa linhagem é de guru instrutor, não de guru iniciador. Temos que receber iniciação de alguém, mas a linhagem é de guru instrutor. Então, por isso que quando o guru abandona o corpo, normalmente ele indica alguém. Pelo menos desde que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi criado até agora, em 1941, Srila Siddhartha Maharaj criou, inaugurou o templo, a missão, e aí ele antes de abandonar o corpo, ele indicou Srila Govinda Maharaj como seu sucessor. E antes de abandonar o corpo, Srila Govinda Maharaj indicou Srila Acharya Maharaj como seu sucessor, que está aqui ao meu lado. Então, a nossa missão, por enquanto, sempre foi dado a sucessão discipular por escrito, em áudio, em vídeo, tudo certinho, né? Mas temos que procurar, sim, um guru. E Deus, se você quer um guru para ir para o mundo transcendental, para servir Deus, para amar a Deus puramente, como é o nosso objetivo final, Ele vai te dar um guru fidedigno, não se preocupe. Depende da nossa vontade, a nossa sinceridade em ter um guru fidedigno. Bom, vocês colaboraram bastante com as perguntas e foram, na verdade, 5 perguntas, uma do Panchatattva Prabhu, uma da Sol, que está no Instagram, 2 da Alessandra. É isso? Não, então foram 4 perguntas. Mas já deu o horário, que acabamos normalmente o programa. Vamos então cantar a última canção, Nama Sankirtan. É uma canção muito bonita.
O início dessa canção, não sei se eu já falei para vocês que estão ouvindo, mas provavelmente tem alguém novo que não ouviu ainda. O início dessa canção foi o que Mahaprabhu saiu cantando quando ele inaugurou o canto congregacional dos Santos Nomes. Ele saiu na rua com seus associados cantando o início dessa canção. Qual que é o início dessa canção? Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindaran Shima Dusudana Giridhari Gopinata Madana Mohana. Então ele começou, ele inaugurou o Harinama Sankirtan, o canto congregacional do Santo Nome, com essas frases, os nomes de Deus. Então, por isso que quando termina todas as aulas, nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mata cantamos essa canção. E depois a canção, qualquer dia eu vou ler a tradução, ou a Júlia vai ler, mas continuando a canção, aí começa a glorificação aos 6 Goswamis de Vrindavana. É muito linda essa canção, muito importante, por isso que cantamos toda vez, todo final de programa cantamos essa canção. Eu agradeço a presença de todos, ao vivo. Como o Srila Govinda Maharaj falou na introdução do livro Demolindo os Pilares do Ego, a associação de todos é importante. Vocês também estão dando misericórdia para todos. Um dá misericórdia para o outro. É assim que funciona. Dandavat Pranam a todos. Até amanhã, às 19 horas, estaremos fazendo a transmissão.